Queríamos compartir con todos los hermanos en esta noche E nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite un apretado resumen apertado resumo acerca de los estadios de la salvación, acerca dos estágios da salvação, la santificación a santificação y la glorificación. e a glorificação. Amén. Eso va en un progreso Isso acontece em progresso, desde el día en que nosotros conocimos al Señor Jesucristo. desde o dia em que nós conhecemos o Senhor Jesus Pero Cristo. no debe parar, Porém, não deve parar, debe estar continuamente creciendo deve estar continuamente crescendo. la vida del Señor Jesucristo en nosotros. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo em nós outros. Amén. Em nós. La santificación en nosotros los creyentes, A santificação em nós, os crentes, los llamados por el Señor Jesucristo, os chamados pelo Senhor Jesus Cristo, consiste en una transformación activa consiste em uma transformação ativa por parte del Espíritu Santo por parte do Espírito Santo que ya mora en nuestro interior. que já mora no nosso interior. ¿Para qué? Para quê? Para hacerlo y conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Para fazermos conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. El Señor quiere que nosotros en esta tierra O Senhor quer que nós, nesta terra, seamos la misma imagen del Señor Jesucristo. sejamos a mesma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Seamos como otros Cristos. Sejamos como outros Cristos. Eso es la voluntad del Padre. Esta é a vontade do Pai. Vamos a leer el primer texto en la segunda Tesalonicense, Vamos ler o primeiro texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. capítulo 2, versículo 13. Recuerden los hermanos Recordem, irmãos, que el capítulo 2 de la segunda Tesalonicense que o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses es el contexto de la aparición del anticristo. é o contexto da aparição do anticristo. Y ahí habla el apóstol Pablo E ali fala o apóstolo Paulo que él le da gracias al Señor e dá graças ao Senhor de que los santos de Tesalónica que os santos de Tessalônica ya hayan sido escogidos desde el principio para salvación, já hajam sido escolhidos desde o princípio para a salvação, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe mediante a santificação pelo Espírito Santo e pela fé, en la verdad. na verdade. Nosotros tenemos la seguridad Nós temos a segurança de que desde antes de la fundación del mundo que desde antes da fundação do mundo ya fuimos escogidos por Dios já fomos escolhidos por Deus y fuimos llamados, e fomos chamados, salvados, salvos, y ahora somos santificados e agora nós somos santificados y debemos de creer la verdad, e nós devemos de crer na verdade, porque el espíritu del anticristo porque o espírito do anticristo hace muchos siglos faz muitos ya séculos está en acción. já está em ação. Y el espíritu del anticristo O espírito do anticristo es mentira. é mentira. Entonces, la santificación a que se refiere este texto Então, a santificação em que se refere esse texto es la separación é a separação efectuada por el Espíritu Santo de nuestro ser, efetuada pelo Espírito Santo do De- nosso ser, a fin de que recibamos la salvación eterna a fim de que nós recebamos a salvação eterna, como regalo de Dios en Cristo, por la obra de Cristo. como uma dádiva de Deus em Cristo, pela obra de Cristo. Ese es uno de los medios Este é um dos meios de la santificación.
da santificação. Esa santificación efectuada por el Espíritu Santo Esta santificação efetuada pelo Espírito Santo va unida a la fe, vai ser unida à fé, otorgada por Dios, otorgada por Deus, y eso da como resultado e isso tem como resultado una reacción en nuestro ser uma reação em nosso de ser arrepentimiento de arrependimento, que brota de la conciencia misma de nuestro corazón. que brota da consciência do nosso coração. Recuerde que el corazón humano Lembre-se que o coração humano es la misma alma nuestra, é a mesma alma nossa, que tiene pensamiento, que tem pensamento, que tiene que sentimientos, tem sentimentos, que tiene voluntad, que tem vontade, pero también tiene conciencia. porém também tem consciência. Y por eso esa conciencia E por isso esta consciência es la que maneja el arrepentimiento. é a que produz o El arrependimento, arrepentimiento como producto de la vida de Dios en nosotros. como um produto da vida de Deus em nós. El arrepentimiento es Dios en nosotros, O arrependimento é Deus em nós outros, dándonos nós, luz dando-nos luz del pecado en que habíamos vivido. do pecado em que havíamos vivido. Entonces, como consecuencia de la santificación Então, como consequência da santificação y del arrepentimiento, e do arrependimento, viene un cambio de mente, de modo de pensar. acontece uma mudança de mente, de modo de pensar. Empieza a haber un rayo de luz celestial en nosotros Começa a brilhar um raio de luz celestial em nós outros, que nos saca del mundo, que nos tira do mundo, de las tinieblas. das trevas. Al sacarnos del mundo, E ao sacar-nos do mundo, eso se llama santificación. isto se chama Pero santificação. la santificación debe crecer. Porém, a santificação deve crescer. Pero luego, Logo, al efectuarse nuestra conversión el día que creímos, ao acontecer a nossa conversão no dia que nós cremos, la santificación de nuestra alma a santificação da nossa le alma va dando forma al nuevo carácter del cristiano, vai dando forma em nós a um novo caráter cristão, a la nueva criatura, a uma nova criatura, después de haber creído en Cristo. depois de haver crido em Cristo. Nosotros ahora somos nuevas criaturas, Nós agora somos nova criatura, nueva creación. nova criação. Recuerden lo que dice Pablo en la segunda de Corintios 5:17. Recordem o que diz Paulo em 2 de Coríntios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, De maneira que se alguém está em Cristo, nueva creación es. nova criação é. Las cosas viejas pasaron, As coisas velhas já passaram. ahora he aquí todas son hechas nuevas. Eis que são feitas novas Porque todas ahora as somos coisas. hijos de Dios. Porque agora nós somos filhos de Deus. La verdadera, en nuestra versión en español Na nossa versão em espanhol dice criatura, diz criatura, pero el griego original dice creación. porém o grego original diz criação. Dios ha hecho de nosotros nueva creación. Deus tem feito de nós nova criação. Por eso ahora somos hijos de Dios. Por isso agora nós somos filhos de Deus. Amén. Por ese motivo, hermanos, Por esse motivo, irmãos, hablamos de un desarrollo creciente, nós falamos de um desenvolvimiento, desenvolvimento, de um Cre- progresso, un progreso crescente, creciente de la salvación. crescente da nossa salvação, um La progresso cual- crescente. Amén. Nuestra salvación no se puede estancar, no puede quedarse quieta, Nossa salvação não pode ficar parada, Parada. estabilizada. debe desarrollarse, Deve crescer. crecer. Entonces, la salvación la podemos definir en varios estadios de crecimiento. A salvação nós podemos definir em vários estágios de crescimento. Y eso es lo que queremos compartir con los hermanos esta noche. E é isso que nós queremos compartilhar com os irmãos. esta Los noite. diferentes estadios de nuestra salvación. Os diferentes estágios da nossa salvação. Amén.
Amém. Vamos a estar muy atentos, hermano, a esto. Vamos estar atentos, irmãos, a isto. El primer estadio O primeiro estágio es la elección. é a eleição. Cuando en la eternidad Quando na eternidade hubo un decreto de Dios houve um decreto de Deus, ejerciendo una elección exercendo uma eleição de seres que todavía no existían. de seres que todavia não existiam, que Ni, ainda não si- existiam. ni siquiera había la creación Nem sequer havia a criação. para que nosotros pudiéramos morar en un ambiente habitable. Para que nós pudéssemos morar em um ambiente habitável. No había sido creado el hombre tampoco. Não havia sido criado o homem. Y sin embargo ya Dios nos conocía. E, Amén. mesmo assim, Deus já nos conhecia. A todos nosotros ya nos conocía. A todos nós, Ele já nos conhecia. Y Él escribió nuestros nombres E Ele escreveu os nossos nomes, sin conocernos sem conhecer-nos, en un libro que tiene en el cielo. num livro que tem no céu. En la eternidad lo escribió, Na eternidade Ele escreveu, en el libro de la vida. no livro da vida. Entonces, leamos en Efesios 1, Então vamos ler Efésios capítulo 1, los versículos 3 y 4. nos versículos 3 e 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Amén. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Hermanos, hay muchas escuelas de interpretación, Irmãos, há muitas escolas de interpretação, pero no le busquemos a esa elección, porém não busquemos a esa elección busquemos essa eleição esas escuelas de nas interpretación. escolas de interpretação. Aceptemos sencillamente Vamos aceitar sinceramente lo que la palabra nos dice de esa elección. o que a palavra nos diz dessa eleição. Amén. Amén. Dejémosle ese trabajo a los teólogos. Deixemos esse trabalho para os teólogos. Creamos que Dios nos eligió Vamos crer que Deus nos elegeu desde antes de la fundación del mundo desde antes da fundação do mundo. y ya. E já. Dios no nos escogió Deus não nos escolheu porque hubiese visto en nosotros algo especial. porque houvesse visto em nós algo especial. Porque, como dijimos, Porque, como dizemos, esa elección la hizo cuando el mundo aún no existía. essa eleição houve quando o mundo não existia. Esa elección fue surgida, Essa eleição surgiu, fue de su voluntad soberana, foi da sua vontade soberana, por puro amor. por puro amor. Significa que desde la eternidad Significa que desde a eternidade se enamoró de nosotros. Ele nos amou. ¿Nos amó? Puede que seamos lindos o feos, pero nos amó. Mesmo que nós sejamos bonitos ou feios, Ele nos Él amou. nos amó. Amén. ¿Cómo sabemos que nuestro nombre ya fue escrito en la eternidad? Como sabemos que o nosso nome já foi escrito na eternidade? Lo leemos en Apocalipsis 17, Nós podemos ler em Apocalipse 17, versículo 8. versículo 8. Amén. En ese contexto, la Biblia habla de la bestia. Nesse contexto, a Bíblia fala da besta. Y el ángel le dice a Juan, E o anjo disse a João: dice, y los moradores de la tierra, e os moradores da terra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, aqueles que os nomes não estão escritos no livro da en la vida, vida, desde a fundação do mundo, amén, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. se assustarão, se assombrarão vendo a besta que era e não é. Entonces Será. Dios no escribe nuestro nombre Então Deus escreveu o nosso nome. en el momento que creemos. Não foi no momento que cremos, Ya estaba escrito. já estava escrito. Amén. Entonces el primer estadio de nuestra salvación es la elección. Então o primeiro estágio da nossa salvação é a nossa eleição. Amén. Después hizo la creación Depois Deus fez a criação
hizo el hombre, fez o homem, lo puso en un hábitat apropiado para que viviera o colocou num habitat apropriado para que vivera, y se multiplicaron los hombres e se multiplicaram os homens, y hoy vivimos en Joinville. e hoje nós vivemos aqui em Joinville. Amén. Entonces, el siguiente estadio es que nos llamó, aquí en Joinville, nos llamó. Então, o seguinte estágio é que ele nos chamou. Amém. Aqui em Joinville, ele nos chamou. Es el llamado. Este é o chamado. Tu nombre estaba escrito en el libro de la vida O teu nome estava escrito no livro da vida. y aquí te llamó. E aqui ele te chamou. Amén. Es el llamado de Dios, el segundo estadio. Esse é o chamado de Deus. Esse é o segundo Y estágio. ese llamado tiene elementos de fe E esse chamado tem elementos de fé y de arrepentimiento. e de arrependimento. La fe la da Dios, A fé, la da Dios, a fé nos dá Deus. el arrepentimiento también lo da Dios. O arrependimento também é Deus quem nos Que dá. son elementos de nuestra conversión. E estes são elementos da nossa conversão. Repito, todo emanado de Dios. Nadie se arrepiente por sí mismo. Tudo Emanado, salido Tudo emana de Deus. Ninguém se arrepende por si mesmo. por sí mismo. Amén. Algunos inclusive ven milagros y no se arrepienten. Alguns, inclusive, veem milagres e não se arrependem. No se arrepienten. Hubo toda una generación de hebreos en el desierto Houve toda uma geração de hebreus no deserto, que les llovía el desayuno, café de la mañana del cielo todos los que días. chovia para eles café da manhã do céu todos os dias. Amén. Amém? Y esa generación muy poco creía. E nessa geração muitos poucos criam. Por eso no entraron en la tierra prometida. Por isso não entraram na terra prometida. Amén. Amém? No nos maravillemos que mucha gente no cree, Então nós não devemos nos maravilhar que muita gente não crê, aunque vea milagros. ainda que vejam milagres. Amén. Amém? Y nosotros somos llamados Nós somos chamados y gracias al Señor e graças ao Senhor dijimos que sí, dizemos sim, porque nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida. porque o nosso nome estava escrito no livro da vida. En Romanos 8:30, Em Romanos 8:30, la primera parte a primeira parte. de este versículo, vamos a citar todas las partes, pero a su debido tiempo. Deste versículo nós vamos citar todas as partes, porém no seu A devido su debido tempo. tiempo. Entonces, la primera parte de Romanos 30 dice: E aos que predestinou, a estos también a estes também chamou. llamó. A los que predestinó antes de la fundación del mundo, Aos a que estos predestinou también, antes da fundação do mundo, a estos también llamó. a estes também chamou. Vino aquí a Joinville y dijo: Israel, Ele veio ven, aqui em Joinville e disse: Israel, te llamo. te chamo. Israel dijo: sí, Señor. Israel diz: sim, Entonces, Senhor. hablemos un poquitito del arrepentimiento. Então vamos falar um pouquinho do Del arrependimento. arrepentimiento. El día de Pentecostés, No dia de Pentecostes, cuando vino el Espíritu Santo quando veio o Espírito Santo y llenó a los hermanos que estaban en el aposento alto, e chegou llegó y llenó, e encheu hinchó. os irmãos que estavam naquele En el aposento. aposento alto, salió Pedro, el apóstol, Saiu Pedro, o apóstolo, abrieron todas las puertas y ventanas se abriram todas as portas e janelas y empezó a predicar a Cristo. e começou a pregar a Cristo. Y eso está en el capítulo 2 de Hechos. E isso está no capítulo 2 de Atos. Y en el versículo 38, E no versículo 38, cuando a él le preguntaron: ¿qué haremos, hermanos? quando eles lhe perguntaram: "Que faremos, irmãos?" Las multitudes. A multidão perguntou. Él les dijo: Ele disse: arrepentíos "Arrependei-vos, y bautícese cada uno e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados." amén. Pero él dijo: arrepentíos. E ele disse: "Arrependei-vos." Entonces, el arrepentimiento Então, o arrependimento es lo que en griego
se llama metanoia, é o que no grego nós chamamos de metanoia, o sea, un cambio de modo de pensar, ou seja, uma mudança no modo de pensar, cambio de mente. uma mudança de mente. Si tú te arrepientes de un pecado Se você se arrepende de um pecado y lo sigues haciendo, e você segue no has fazendo, cambiado de modo de pensar, você não mudou o seu modo de no te has pensar, arrepentido. não se tem arrependido. Amén. Amém? Tú puedes decir, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, Você pode dizer, me arrependo, me arrependo, me arrependo, y lo sigues haciendo, e seguir fazendo. no te has arrepentido, Você não tem se arrependido, porque el arrepentimiento está dentro de ti. porque o arrependimento está dentro de você. Es un cambio de mente. É uma mudança de mente. La persona que se arrepiente no vuelve a pensar en lo mismo. A pessoa que se arrepende não volta a pensar o mesmo. Entonces, eso produce como consecuencia Então isso produz como consequência el siguiente paso, o seguinte passo: la conversión. a conversão. Amén. Entonces hay una elección, Então há uma eleição, un llamado um chamado, y una conversión. então vem a conversão. Es el tercer estadio, E esse é o terceiro estágio, la conversión. a conversão. Sí. Tiene uno que cambiar de destino en su vida, Tivemos que mudar de destino em nossa la vida. vida. Como cuando en el ejército le dice a la izquierda. Entonces, Como quando no mira. exército se diz esquerda, vou ver, Entonces no siguen de frente, então eles não seguem de frente. mudan de destino su caminar, Muda de destino o seu caminhar. se convierte a Cristo, Se converte a Cristo. deja los ídolos, Deixa os ídolos. deja toda la perversión del mundo Deixa toda a perversão do mundo y busca al Señor de la gloria y su luz. e busca o Senhor da glória e a sua luz. En ese momento E nesse momento es salvo nuestro espíritu. é salvo o nosso espírito. Es la salvación de tu espíritu que estaba muerto. É a salvação do teu espírito que estava morto. Recuerden lo que el Señor le dijo a Adán: Recordem o que o Senhor disse a Adão: no comas del fruto de este árbol, não coma do fruto desta árvore, del conocimiento del bien y del mal. a árvore do conhecimento do bem Porque e do el mal. día que de él comas, Porque no dia que dele comerdes, ciertamente morirás. certamente morrerás. Comió Ele comeu y hubo una separación de Dios de Adán e houve uma separação de Deus entre Deus e Adão. y Adán. Su espíritu quedó allí, Seu pero espírito muerto. continuou aqui, porém morto. Cuando Dios vuelve a nuestra vida, Quando Deus volta à nossa vida, nos trae su vida, nos traz a sua vida, amén. amém? Y el espíritu recibe de nuevo la vida de Dios que le fue E o nosso apartada, espírito recebe de novo a vida de Deus, que le fue apartada a que Adán. havia sido apartada de Adão. Toda vez que habla de la salvación del espíritu, Toda vez que se fala da salvação do espírito, los verbos en la Biblia están en tiempo pasado. os verbos na Bíblia estão no tempo passado. Esa es nuestra conversión, Esta é a nossa conversão, vida del espíritu. vida no espírito. Entonces, la verdadera conversión Então a verdadeira conversão hace una realidad nuestra salvación. acontece, faz uma realidade, Nuestra salvación. Nuestra salvación é a nossa salvação, es real. é real. Entonces, allí ocurre el nuevo nacimiento. Ali ocorre o novo nascimento. Habíamos nacido de nuestros padres terrenales Nós havíamos nascido dos nossos pais terrenos. y el día que creímos en Cristo E no dia que nós cremos em Cristo, nacemos en el Espíritu nascemos do Espírito, como personas espirituales como pessoas para espirituais, el reino celestial, para um reino celestial, el reino espiritual. o reino espiritual. Amén. En ese instante es salvado el Espíritu Nesse instante, nosso espírito foi salvo, porque se recibe la vida eterna. pois nós recebemos a vida eterna. Amén. Antes, cuando no habíamos sido salvados, Antes, quando nós não éramos salvos, apenas teníamos vida en el cuerpo apenas nós tínhamos a vida do corpo, biológica. biológica.
y en nuestra alma, e a nossa alma, vida psíquica. vida psíquica. Cuando creímos, Quando cremos, recibimos la vida de Dios. recebemos a vida de Deus. Amén. Vida espiritual, Vida espiritual, vida eterna. vida eterna. Él nos dio la vida Ele nos deu a vida que no ha sido creada. que nunca foi criada. Ahora la tenemos, Agora hermano. nós temos. Nadie nos la va a quitar. Ninguém pode tirá-la de nós. Nadie nos las va a quitar. Ninguém pode tirar de nós. Amén. Y lo repito porque muchos de los creyentes dicen que nosotros y que perdemos la salvación. E eu repito isso porque muitos crentes dizem que nós perdemos a salvação. Nadie nos las quita. Ninguém pode tirar. Amén. Cuando tengan tiempo, léanse Romanos 8, todo. Quando vocês tiverem tempo, leiam Romanos 8 inteiro. Amén. Apréndanselo de memoria. Vamos a leer entonces en el Evangelio. Ele tem um monte de ditos, irmão. Um monte de... Ellos entienden. Vamos a leer Romanos 3, Vamos ler Romanos 3, los versículos 3 y 16. versículo... Perdón, Juan. João, Evangelho de El Evangelio de Juan 3, capítulo 3, los versículos 3 y 16. o versículo 3 e o versículo 16. 16, que son muy conocidos. A isto respondeu Jesus: Sí. em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amén. Eso es parte entonces de nuestra conversión. Então isso é parte da nossa conversão. Y el 16 que dice, porque E o 16 diz, um texto conhecido, né, irmãos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No perezca, Não pereça, jamás. jamais. Y también otro texto muy conocido que está en Efesios. E também outro texto muito Dos. conhecido que está em Efésios 2. Leemos los versículos 1, 8 y 9. Lemos o em versículo Efésios 2, Efésios 2, Los versículos 1, 8 y 9. versículo 1, depois o 8 Y 9. e depois o 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E o 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, Amén. não de obras, para que ninguém se glorie. Amén. Ahí lo tenemos todo. Vivíamos muertos, estábamos muertos Ele nos deu tudo, estávamos mortos en nuestros delitos y pecados. em nossos delitos e pecados. Toda persona nace muerta espiritualmente. Toda pessoa nasce morta espiritualmente. Esa es la primera muerte. Esta é a primeira morte. Recuerden lo que una vez un joven le dijo al Señor Jesucristo: Lembre-se que uma vez um jovem disse ao Senhor Jesus Cristo: Señor, quiero seguirte, Senhor, quero seguir-te, pero espérame que entierre a mi papá, está viejito. porém espera para que eu possa enterrar meu pai, ele já está velhinho. Amén. Cuando él muera y yo lo entierre, te Quando sigo. ele morrer e eu o enterre, depois posso te seguir. ¿Qué le dijo el Señor? O que lhe disse o Senhor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Toda persona que está sin Cristo está muerta. Toda pessoa que está sem Cristo está morta. Esa es la primera muerte. Esta é a primeira morte. Cuando Cristo vino a nuestra vida, Então, quando Cristo vem à nossa vida, nos dio vida, Ele nos deu vida, su vida, sua vida, la vida de Dios. a vida de Deus. Y luego en los versículos 8 asegura E logo no versículo 8 nos assegura que es por gracia, un regalo, un presente de Dios. que é pela graça, que é uma dádiva, um presente de Deus. Nadie merece la salvación que Dios nos da. Ninguém merece a salvação que Deus nos dá.
pues no es de nosotros, y no por obras para que nadie se gloríe. Porque não vem de nós e não é por obras para que ninguém se glorie. La salvación no es porque tú hagas lo bueno o no lo hagas, no. A salvação não é porque você faz o bem ou não faz. Entonces, hermanos, repito, toda vez que la palabra de Dios se refiere a la salvación eterna, Todas as vezes que a palavra de Deus se refere à a la salvação salvación del eterna, Espíritu, a salvação do Espírito, los verbos están en tiempo pasado. os verbos se encontram no tempo passado. Eso lo repito por los estadios que vienen ahora. Eu repito isto por causa dos estágios que nós vamos ver agora, que Amém. vem agora. Amén. El cuarto estadio es la justificación. O quarto estágio é a justificação. O sea, nosotros fuimos por la obra de Cristo Ou seja, nós fomos pela obra de Cristo absueltos por Dios de toda deuda con la justicia divina. recebidos por Deus e absolvidos de toda dívida que nós tínhamos com Ele. Sim. Toda dívida. Una persona que comete un delito Uma pessoa que comete um delito tiene una deuda con la justicia humana del Estado. Uma pessoa que comete um delito tem uma dívida com a justiça humana, com a justiça do Estado. Entonces lo condenan, Então, a justiça o condena lo va a la cárcel e o leva ao cárcere. o va a la pena de muerte si es en un país que haya pena de muerte. Ou pode ir até a pena de morte se for num país que tenha pena de morte. Amén. Nosotros teníamos pena de muerte, Nós tínhamos sobre nós a pena de morte. pero hubo alguien que pagó esa muerte por nosotros. Porém, houve alguém que pagou essa morte por nós. Amén. Amém? Entonces, al pagar a alguien por mí con su vida, Então, ao pagar alguém por mim com a sua própria vida, salió un decreto de Dios saiu um decreto de Deus diciendo que yo era inocente, dizendo que eu era inocente. me absolvió. Deus me Amén. absolveu. Eso es la justificación. Isto é a justificação. Es un juicio forense. Isso fala de um juízo florense. Y a nosotros somos salvos por toda la eternidad. E nós agora somos salvos para toda a eternidade. Amén. ¿Lo entendemos? Entendemos, irmão? Justificación. Justificação. Eso no significa Isso não significa que el pecado quedó impune. que o pecado ficou impune. Isso não significa. Que Él me dijo, bueno, está bien, te No. perdono así. Não significa que Deus nos perdoou dizendo assim, No. bom, Alguien está murió bom. por mí Não, alguém morreu por mim. y la justicia de Dios quedó satisfecha E a justiça de Deus ficou satisfeita, porque otro pagó por mí. porque outro pagou por mim. Dios no vuelve a cobrar una deuda que ya fue pagada. Então Deus não vai voltar a cobrar uma dívida que já foi paga. Amén. Amém? Amén. Amém? Entonces yo no voy a perder mi salvación porque ya alguien pagó por mí. Ou seja, eu não vou perder mais a minha salvação porque alguém já pagou por mim. Y aquí en Brasil hay personas, muchas, miles, que dicen que uno pierde la salvación. E aqui no Brasil há muitas pessoas, milhares, que dizem que nós podemos perder a La salvação. salvación. Eso no es bíblico. Isso não é bíblico. Volvemos a Romanos 8:30. Voltamos então a Romanos La siguiente 8:30. parte. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Sí E ves? aos que chamou, a esses também justificou. Justificó. ¿Lo entendemos ya? Nós entendemos Estamos já? justificados Nós estamos justificados ante la justicia de Dios. diante da justiça de Deus. Gloria a Dios. ¿Sí? Glória a Deus. Miren, el día que el Señor Jesucristo resucitó, Veja, no dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, que tú puedes encontrarlo en Juan capítulo 20, você pode encontrar isso em João, capítulo 20. ese día subió al Padre como primicia. Nesse dia ele subiu ao Pai como primícia. Recuerden que María Magdalena, cuando ya se enteró de que estaba frente al Señor,
Lembre-se que Maria Madalena, quando percebeu que estava diante do Senhor, ya resucitado, já ressuscitado, trató de abrazarlo de alegría. tratou de abraçá-lo com alegria. Y él le dijo, no me toques, E ele disse: não me toques, porque no he subido al Padre. porque ainda não subi para o meu Pai. Él tenía que subir al Padre Ele tinha que subir para y o Pai presentarse como primicias e apresentar-se como de primícias todos los justificados, de todos os justificados, de todos aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la de todos vida. aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Amén. Amén. Él fue el primero, hermano. Ele foi primeiro, irmãos. O lo podemos leer allí, en Juan 20:17, Nós podemos ler ali em João 20, 17, para que los hermanos para que os irmãos lo puedan leer. para que os irmãos possam Jesús ver. le dijo a María Magdalena, Jesus lhe disse a Maria Madalena: no me toques, porque aún no he não me subido. detenhas, está Não. na nossa tradução. Aún- Na tradução dele, não me toques, Sí, lo he hecho tú, hermano. porque ainda não subi para meu Pai. Sí. Ve a mis hermanos Mas vai aos meus irmãos y diles, e dize-lhes: subo a mi Padre subo para meu Pai y a vuestro e Padre, vosso Pai, a mi Dios para meu Deus y a vuestro e vosso Deus. Amén. Amém? Recuerden también una cita muy conocida que es Romanos 5:1. Vamos lembrar também uma citação muito conhecida que é Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, Justificados, pois, mediante a fé, tenemos paz para con Dios temos paz com Deus por medio de nuestro Señor por meio de Jesucristo. nosso Senhor Jesus Cristo. Amén. Ya no debemos nada en cuanto a nuestra salvación eterna. Já nós não devemos nada no que se refere à nossa salvação eterna. Pero ahora Porém agora no estamos del todo limpios. nós não estamos de todo limpos. El Señor está tratando con nosotros O Senhor está tratando conosco. mucha basura que traemos del mundo. Há muito lixo que nós trazemos do mundo. Por eso el siguiente estadio Por isso o seguinte estágio se llama la santificación. se chama santificação. Amén. Amém? Ya Él nos santificó sacándonos del mundo. Já Ele nos santificou, nos tirando do mundo. Amén. Pero ahora nos quiere santificar sacando de nosotros lo que hay del mundo, Porém, agora Ele quer nos santificar, tirando de nós o que é do mundo. lo que traemos del mundo. Porque ¿Entendido? nós trazemos o mundo. Entonces es otro aspecto de la santificación. Então, esse é outro aspecto da santificação. Y esa es la salvación del alma. Isto se chama a salvação da alma. Es una operación continua, Esta diaria. é uma operação contínua, Una operación, diária. es una operación de transformación É uma operação de transformação. para convertirnos en la misma imagen moral de Cristo. Para converter-nos na mesma imagem moral de De Cristo. Cristo. Esa operación quiere hacerle el Señor en todos nosotros. Essa operação o Senhor quer fazer em todos nós. ¿Por qué digo quiere y Él no la hace? Porque eu digo quer, mas Ele não faz. Porque Él necesita que nosotros también le digamos quiero ser transformados por ti. Porque Ele necessita que nós também digamos eu quero ser transformado por Ti. Amén. Amém? Si tú voluntariamente no quieres que el Señor te transforme, Se você voluntariamente não quer que o Senhor te transforme, Él no te transforma. Ele não te transforma. Porque Él respeta tu voluntad. Porque Ele respeita a tua vontade. Pero si nosotros consideramos que la salvación que Él nos dio Porém, se nós consideramos que a salvação que Ele nos deu es lo más importante que nos ha sucedido, é o mais importante que se tem acontecido conosco, entonces vamos a querer que Él nos transforme. então nós vamos querer que Ele nos transforme. Amén. Amém? Esto es, repito, con la participación de nosotros, Isto é, eu repito, com a participação de nós, con la participación de tu voluntad. com a participação da tua vontade. Es la salvación de nuestra alma. É a salvação da nossa alma. Es la negación de nuestro ego. É a negação do nosso ego. Amén. Entonces allí
se deben unir dos voluntades. Então, aqui nesse estágio, deve se unir duas vontades: La voluntad de Cristo a vontade de y Cristo la voluntad tuya. e a tua vontade. Amén. Amém? Si alguien te toca la puerta de tu casa, Se alguém bate na porta da tua casa, no puede entrar si tú no le abres. não pode entrar se você não abrir. El Señor quiere entrar en tu vida O Senhor quer entrar na tua vida y limpiar tu vida e limpar a tua vida y santificar tu vida. e santificar a tua Pero si vida. tú no le abres la puerta, Porém, se você não abre a porta, Él no entra. ele não entra. Amén. Amém? En la primera Tesalonicenses 4:3, o sea, la primera parte de primera Tesalonicenses 4:3a, vamos a llamarle así. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:3, 4:3. parte A. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Es la voluntad de Dios hacer de nosotros verdaderos vencedores. É a vontade de Deus fazer de nós verdadeiros vencedores. Pero sin nuestra voluntad, el Señor no hace absolutamente nada. Porém, sem a nossa vontade, o Senhor não pode fazer absolutamente nada. Cuando tú lees las 7 cartas de Apocalipsis, Quando você lê as 7 cartas do Apocalipse, siempre puedes leer sempre você pode que ler. dice, al que venciere yo le daré. Você tal sempre cosa. pode ler que diz: ao que vencer, eu lhe darei. ¿Lo han leído, hermano? Você tem lido, irmão? O sea que hay unos incentivos, unos premios Ou seja, há incentivos, há prêmios para el que venza. para aquele que vence. Para El aquele que Señor vence. no entra a tu vida y te hace una vencedora. Tú tienes que buscar ser una vencedora. Você tem que buscar ser uma vencedora. Amén. Es importante entonces tener en cuenta que la elección y la santificación, la elección que É Él nos importante hizo, nós termos em conta que a eleição e a santificação, o sea, aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, ou seja, aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, los quiere ahora santificar. ele quer agora santificar. Entonces esos dos estadios están íntimamente entrelazados. Então essas duas coisas estão intimamente ligadas. A los que Él eligió, Aos que ele elegeu, los quiere santificar ahora. ele quer santificar Los quiere agora. perfeccionar. Ele os quer aperfeiçoar. Tú eres uno de los elegidos, tú eres elegida. Tu és dos elegidos, você é A ti elegida. te quiere entonces santificar. Como, irmão? A ti te quiere santificar. Você quer se santificar? Es necesario que te santifiques, É necessário que se santifique. que te apartes del mal. Que você se aparte do mal. Amén. Que te apartes de la contaminación de este mundo Que oscuro. você se separe da contaminação desse mundo. Cuanto más te apartas, Quanto mais você se separa, más te santificas. mais você se santifica. Entonces, si tú no te santificas, Então, se você não se santifica, esa elección que Dios te hizo essa eleição que Deus fez apenas puede ser una suposición fraudulenta. apenas pode ser uma suposição fraudulenta. Te estás engañando a ti mismo Você está enganando a você mesmo. y tendrás unas consecuencias muy E dramáticas você terá consequências muito trágicas cuando el Señor venga. quando o Senhor voltar. Amén. Amém. Uno dice, quiero prepararme porque ya el Señor está pronto para venir. Alguém pode dizer: quero me preparar porque o Senhor está pronto para vir. No importa que venga dentro de 100 años. Não importa que venha dentro de 100 anos. Preparémonos de todas maneras, Preparemos-nos de todas as maneiras. porque nuestro encuentro con Él Porque o nosso encontro com Ele va a tener un drama, va a ser de un drama terrible, vai ser de um drama terrível. o llenos de gloria, Ou cheio de glória, o en las tinieblas de afuera. ou nas trevas exteriores. Aquí todavía tú no puedes estar conmigo. Aqui, todavia, você não vai poder estar comigo. Amén. Amém? Eso no lo enseñan poco porque no lo conocen. Isso as pessoas ensinam pouco porque não conhecem.
Entonces, hermano, nuestra elección debe hacerse una realidad Então, irmão, a nossa eleição deve se fazer uma realidade cotidiana, cotidiana, diaria, uma realidade diária, a través de la santificación. através da santificação. Y la santificación es la salvación de nuestra alma. E a santificação é a salvação da nossa alma. Ser salvo de ti mismo. Ser salvo de você mesmo. El primer enemigo que nosotros tenemos con quien batallar O primeiro inimigo que nós temos com que batalhar es nuestro propio yo. é o nosso próprio eu. No le eches la culpa al diablo. Não coloque a culpa no diabo. No. Si así fuera, todo estaría arreglado. Se assim for, tudo estaria Arreglado ya. El día que el Señor esté en su... Ya todo listo, todo terminado. terminado, tudo estaria El acabado. día que estemos delante del tribunal de Cristo Um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. y nos pregunte, ¿qué hiciste tú en tu vida? Que fizeste tu em tua vida? Amén. No, el diablo. Não, foi o diabo. El diablo. Fue el Yo diablo. no, Señor, fue el diablo. Não, fui El eu, diablo. não, foi o diabo, Senhor. No, Não, somos nosotros los que Somos nós. tenemos esa responsabilidad. somos nós que temos essa responsabilidade. En Mateo 16, 24, Em Mateus 16, 24, un versículo que me gusta mucho, versículo que eu gosto muito. en un contexto donde Pedro está tratando de estorbarle al Señor, Em contexto que Pedro está tratando de estorvar o Senhor, de atrapalhar o Senhor, su obra redentora en la cruz. de atrapalhar sua obra redentora na cruz. Entonces él se dirige a todos sus discípulos Então ele se dirige a todos os discípulos y les dice, e lhes disse: si alguno quiere venir en pos de mí, se alguém quer vir após mim, niéguese a sí mismo negue-se a si y mesmo, tome su cruz tome sua y cruz sígame. e siga-me A sí mismo. a si mesmo. Es ahí el enemigo. É ele mesmo o inimigo. ¿Sí? El enemigo número uno es mi propio yo. O inimigo número 1 é o próprio eu mesmo. Ahí está la maldad todavía. Ahí está la maldad todavía. La maldad, Na maldade. el pecado. Sí. Aqui em mim mesmo está a maldade, o pecado. Es la voluntad de Dios, hermanos, É a vontade de Deus, que irmãos, todos sus hijos, nosotros sus hijos, que nós, os seus filhos, andemos en los propósitos de Dios. andemos nos propósitos de Deus. Pero si nosotros no queremos dejar de hacer Porém, se nós não queremos deixar de fazer la voluntad nuestra a nossa própria vontade y la voluntad de lo mucho que éramos en el mundo, o sea, las costumbres que traíamos del mundo, os costumes, se não é a nossa vontade deixar de fazer os costumes que eram do mundo, entonces nos preguntamos nosotros, vamos a preguntarnos, então vamos nos perguntar: si yo no quiero olvidar, esquecer se eu não quero esquecer las costumbres que yo traía del mundo, os costumes que eu trouxe do mundo, ¿cómo nos va a santificar y salvar como nós vamos nos santificar e nos salvar? el Señor y librarnos de nuestro propio yo? Como o Senhor vai nos livrar do nosso próprio eu? ¿Cómo? Como? El yo nuestro es arrogante. El yo nuestro. Nosso eu próprio é arrogante, irmãos. Amén. Nosotros no somos unas dulces palomas. Nós não somos doces pombinhos. ¿O sí? No, no, hermano. Não, irmãos. Gloria a Dios. Muchos de los hijos de Dios quieren seguir haciendo y practicando sus antiguas costumbres, mañas. Muitos dos filhos de Deus querem seguir fazendo e praticando seus costumes, seus antigos costumes, suas antigas manias. Muchos de los hijos de Dios, hermanos, Muitos dos filhos de Deus, irmãos, no quieren diferenciarse de la gente del mundo. não querem ser diferentes das pessoas do mundo.
y llegan con las personas del mundo e chegam junto com as pessoas do mundo y hacen las mismas cosas. e fazem as mesmas coisas que elas. Amén. Los mismos chistes vulgares. Os mesmos La- palavrões vulgares. ¿sí? Y a veces otras cosas, E às vezes outras coisas. compromisos Compromissos de robar, de roubar, compromisos compromissos de amores furtivos, de amores de amores carnales. carnais. Los hijos de Dios, hermano. Os filhos de Deus, irmãos. Ustedes perdonen, de pronto todos ustedes son unos santos hermosos. Vocês me perdoem, vocês todos são santos, muito bonitos, muito bonitos. Sí, respetuosos de Dios, Respeitosos de Deus, pero no todos son así. porém nem todos são assim. Así que cada uno examínese. Porém, cada de nós examine-se. Muchos de los hijos de Dios desconocen lo que es tomar la cruz Muitos dos filhos de Deus desconhecem o que é tomar a cruz y sujetarse a la voluntad e de Dios. sujeitar-se à vontade de Deus. Amén. Entonces, vamos a Romanos 8:29. Então, vamos voltar a Romanos 8:29. 29. Dice, Diz: porque a los que antes conoció, porque aos que antes conheceu, é o 30, né, irmão? o sea, Esse versículo é o 30. el 30, léelo ahí. Não, é o 29. 29, estou errado. sí. Também os predestinou Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. para que fossem conformes à imagem do seu filho. Ese trabajo es la transformación que se llama santificación. Esse trabalho é a transformação que se chama santificação. Entonces, el gran propósito de Dios con la salvación mientras estamos en esta tierra Então, o grande propósito de Deus com a salvação enquanto nós estamos es nessa que terra participemos de la imagen de Cristo, é que participemos da imagem de Cristo, que participemos de la naturaleza de Cristo. que participemos da natureza de Cristo. Y eso está a cargo del proceso de la santificación. E isso está no encargo do processo de santificação. Pero si nosotros nos negamos a nosotros mismos, Porém, se nós nos negamos a nós mesmos, si tomamos nuestra propia se cruz, tomamos nossa própria cruz, lo que viene es la salvación del alma. o que acontece é a salvação da alma. Y empezamos a entrar en las moradas, en los lugares celestiales. Começamos a entrar nos lugares celestiais Con Cristo. com Cristo. Allí está Cristo. Ali está A Cristo, la diestra de Dios. à destra de Deus. Esa es la morada natural de la iglesia. Essa é a morada natural da igreja. De la iglesia. Amén. Amém? Miren cómo va, cada estadio se relaciona con el otro. Veja como cada estágio se relaciona com o outro. Si nosotros somos santificados cada día, Se nós somos santificados a cada dia, tenemos entrada en esas moradas, en el reino de los cielos, en esas moradas então nós temos celestiales. entrada nessas moradas no reino dos céus. Ese es el siguiente estadio, el sexto. Este é o seguinte estágio, o sexto Entrada al reino de los cielos. a entrada no reino dos céus. Amén. Mientras nosotros no somos santificados, Porém, se nós não somos santificados, vivimos en esta tierra vivemos nessa terra desconociendo totalmente desconhecendo totalmente que debemos morar en el reino de los cielos, que devemos morar no reino dos céus, que somos el cuerpo de Cristo. porque somos o corpo de Cristo. Pero si somos santificados, Porém, se somos santificados, hay visión en nosotros há visão em nós y podemos ver e claramente nós podemos ver que claramente el Señor nos quiere tener con Él. que o Senhor quer nos ter com Ele. Entonces, nuestra posición Então, nossa posição con Cristo com Cristo, es en los lugares celestiales. então a nossa posição com Cristo é nos lugares celestiais. Amén. Amém?
somos hijos de Dios, cuerpo de Cristo. Somos filhos de Deus, corpo de Cristo. Entonces, nuestro lugar es con Cristo, Então, nosso lugar é com Cristo. aunque estemos todavía viviendo en Joinville. Ainda que estejamos, todavia, vivendo em Joinville. Es como un misterio, É como um mistério, pero es la realidad. mas é a realidade. Dice en Juan 5:5. Disse em João 5:5. Esto es en la conversación que tuvo con Nicodemo. Esta é a conversação que Jesus teve com Nicodemos. Con Nicodemo. Então é 3:5. Eh, João 3:5. Perdón, 3:5. La conversación que tuvo con Nicodemo, A conversação que Jesus teve com un Nicodemos. doctor, Doutor, se sabía al dedillo toda la Biblia, ele sabia de cor toda a Bíblia, era un maestro en Israel, era mestre em Israel, solamente conocía teoría, porém somente conhecia a teoria, pero no sabía nada de Dios. porém não sabia nada de Deus. Amén. No conocía absolutamente nada de Dios, Não conhecia absolutamente nada de Deus. porque lo de Dios se conoce a través de Jesucristo. Porque aquilo que é de Deus se conhece através de Jesus Cristo. Cuando nosotros tenemos íntima comunión con Jesucristo, Quando nós temos íntima comunhão com Jesus Cristo, vamos conociendo mejor a Dios. vamos conhecendo melhor a Deus. Amén. Amém. Él nos va revelando al Padre, Ele nos vai revelando o Pai, porque Él es Dios. porque Ele é Deus. Entonces dice una frase del Señor a Nicodemos: Então o Senhor respondeu a Nicodemos: de cierto te digo, em verdade te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu aquele que não nascer da água e do Espírito no puede entrar en el reino de Dios. não pode entrar no reino de Deus. En el desarrollo de nuestra santificación, Então, o desenrolar da nossa santificação, podemos ir conociendo el reino de Dios. podemos ir conhecendo o reino de Deus. Empezamos a verlo. Nós começamos a vê-lo. Y a medida que nosotros E à medida que nós vamos creciendo espiritualmente, vamos crescendo espiritualmente, que haya revelación de Dios en nuestra vida, que há revelação de Deus em nossa vida, podemos ir entrando podemos ir en las entrando. esferas del reino de los cielos Nós podemos então ir entrando nas esferas do reino y tener la seguridad e ter a segurança que mientras estamos en esta tierra, que ainda que nós estamos nessa terra, somos apenas peregrinos. somos nela apenas peregrinos. Amén. En esta Amém? tierra. Nesta terra. Una vez que el creyente tiene verdadera conciencia Uma vez que o crente tem verdadeira consciência de que ha sido trasladado del reino de las tinieblas de que tem sido transladado do reino das trevas al reino admirable de la luz de Dios, ao reino admirável da luz de Deus, donde reina Cristo, de onde reina Cristo, es cuando puede palpar y vivir é quando pode apalpar e viver una vida de resurrección. uma vida de ressurreição. Amén. Entonces ya se convierte en un verdadero hogar. Então já se converte num verdadeiro trabalhador. Hogar El reino de los cielos. do reino Lar, dos céus. lar, el reino de los cielos. Y Hogar, no, hogar. y no de esta tierra. Lar, Ah, tá. tu lar. Então ele se converte num verdadeiro lugar no reino Hogar, dos céus. el reino de los cielos es Y nuestro no nuestra hogar. Amén. Aquí somos peregrinos. Nesta terra nós somos somente peregrinos. No hagamos raíces aquí. Nós não podemos ter raízes aqui. Somos del cielo. Somos do céu. Recordemos un poquito la carta de Apocalipsis Vamos A lembrar Pérgamo, um pouco a da Pérgamo, a carta Pérgamo. de Apocalipse A Pérgamo. Apocalipse, a capítulo Pérgamo. 2. A Pérgamo. La palabra Pérgamo significa un matrimonio muy íntimo, bien casado. A palavra Pérgamo significa um matrimônio muito íntimo, bem casado. Bien casado. Muito casado. Entonces, la iglesia que estaba morando en los lugares celestiales A igreja que estava morando nos lugares celestiais se dejó convencer
se deixou convencer del Imperio Romano, pelo Império Romano, de sus ofrecimientos terrenales, se deixou convencer pelos seus oferecimentos aqui na terra y dejó de vivir en los lugares e celestiales deixou de viver nos lugares celestiais para recibir los ofrecimientos, las dádivas para receber os oferecimentos, as dádivas del Imperio Romano. do Império Romano. El Imperio Romano tenía una religión babilónica, O Império Romano tinha uma religião babilônica, diabólica, diabólica. y como aquí el príncipe de este mundo es Satanás, E como aqui o príncipe desse mundo é Satanás, entonces por eso el Señor le dice a la iglesia en esa carta: então por isso a igreja o Senhor disse à igreja nesta carta: yo conozco tus obras. eu conheço as tuas obras. Allá en Apocalipsis 2:13. E em Apocalipse 2:13 lo 2:13, dice: yo conozco tus obras y donde moras eu conheço o lugar em que habitas y donde está el trono de Satanás. O onde sea, está o trono de Satanás. dejaste mis lugares celestiales. Ou seja, Deus está falando para eles, o Senhor está falando para eles: deixaste os lugares celestiais, Amén. Recibiste las dádivas del mundo recebestes as dádivas do mundo y descendiste a morar allí donde tenías muchos e desceste a morar aqui onde tem muitos compromisos terrenales, compromissos terrenais, muchos palacios. muitos palácios, Amén. Mucha gloria de los hombres. muita glória dos homens. Amén. ¿Estará la iglesia ahora, la cristiandad comprometida con eso? Como? ¿Estará la cristiandad en este momento Estará a cristandade nesse momento comprometida com isso? comprometido con el mundo y sus glorias? Está a cristandade nesse momento comprometida com o mundo e suas glórias? ¿Ustedes qué dicen, hermano? O que vocês Estará? dizem, irmãos? Ela está? ¿Sí o no? Sim ou não? Algunos dicen, pero la cristiandad, donde está la iglesia, no toda la cristiandad es No. de Dios, Nem toda a cristandade é de Deus. pero ahí hay muchos hermanos, Porém, aí há muitos irmãos, ahí hay muchos de la iglesia, há muitos da igreja amén, que aman el mundo. que amam o mundo. Y el mundo allí reina en Satanás. No mundo reina Satanás. El Señor quiere sacar a los hermanos de ese mundo. O Senhor quer sacar os irmãos desse Desse mundo, mundo. tirar desse mundo. Amén. Amém? Ese mundo es religioso, Esse mundo é religioso, contaminado de mundo, contaminado de mundo, asqueroso. asqueroso. Sí, hermano. Sim, ¿Lo, irmãos. lo entendemos? Os irmãos entendem? El Señor quiere que nosotros nos O santifiquemos. Senhor quer que nós nos santifiquemos. Amén. Amém? Mire cómo le dice: yo conozco tus obras Veja como diz: eu conheço y donde as moras, tuas obras. donde Conheço o está lugar em que habitas, donde está el trono de Satanás. onde está o trono de Satanás. O sea, dejaste los lugares celestiales Ou seja, deixastes os lugares y te celestiais fuiste a morar a la tierra. e fostes a morar na terra. Eso es lo que está diciendo el Señor. É isso que está dizendo o Senhor. Eso ocurrió en tiempos del emperador Constantino. Comenzó Isso começou a ocorrer no tempo do imperador Constantino, cuando la iglesia se dejó seducir quando a igreja se deixou seduzir y se unió estrechamente con el Estado y su religión babilónica, e se uniu estreitamente com o Estado e sua religião babilônica, descendiendo de su morada sobrenatural, descendo da sua morada sobrenatural, el reino de los cielos, do reino dos céus, y bajó a morar en las esferas de este mundo, e desceu para morar nas esferas desse mundo, donde tiene su trono Satanás. onde Satanás tem o seu trono. Me he demorado un poquito en esto, Eu tenho demorado um pouco nisso, para que no se nos olvide. para que vocês não duvidem. ¿Sí? Ouvidem. Para que no se nos esquece. Para que você não se esqueça. Tenho me demorado aqui para que você não se esqueça. Amén. Amém? Mira a dónde nos ha traído el Señor. Veja para onde nos está atraindo o Senhor. Aquí nos quiere santificar el Señor. O Senhor nos quer santificar.
Aquí el Señor quiere que vivamos una vida de resurrección. Aqui o Senhor quer que nós vivamos uma vida de ressurreição. Amén. Amém? En Colosenses 3:1 Em Colossenses 3:1 diz assim. Miren que los verbos están en tiempo pasado. Veja que os verbos estão no tempo passado. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscad las cosas de arriba, buscai as coisas lá do alto, donde está Cristo sentado a la onde diestra de Cristo Dios. vive assentado à destra de Eso es lo Deus. que tenemos que buscar. É isso que nós temos que buscar. Entonces, al recibir vida, Então, ao receber vida, nuestro espíritu ya resucitó. nosso espírito já ressuscitou. Y en la medida en que el espíritu vive una vida de resurrección, E na medida que o espírito vive uma vida de ressurreição, también nuestra alma empieza a ser salva. também nossa alma começa a ser salva. Y nuestra alma empieza a vivir esa vida de resurrección. E a nossa alma começa a viver por essa vida de ressurreição. En Colosenses 3:2, allí el siguiente Em versículo, Colossenses 3:2, o seguinte versículo: dice, poner la mira en las cosas de arriba, pensai nas coisas lá do alto, no en las de la tierra. não nas que são aqui da terra. En este punto, si nosotros estamos Na poniendo, tradução dele é coloque os olhos nas coisas lá do Sí. alto. si esto lo vivimos, Se isso nós vivemos, ya somos vencedores. já somos vencedores. Ya no tenemos prioridades en esta tierra, Já não temos prioridade nessa terra, sino en el reino de los cielos. senão no reino dos céus. Y ahí mismo leamos los versículos 3 y 4. E aqui mesmo nós lemos os versículos 3 e 4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos manifestos juntamente com Ele em glória. Ahí dice, porque habéis muerto. Sí. Porque morrestes. ¿A qué se referirá esta muerte del creyente? A que se refere essa morte do crente? ¿A qué? A quê? De que el creyente murió con Cristo en la cruz del Calvario. Aqui está falando que o crente morreu com Cristo na cruz do Calvário. Ya pagó su pena de muerte en la cruz con Cristo. Já pagou a sua pena de morte na cruz com Cristo. Fuisteis entonces, hermanos, nosotros fuimos Nós fomos involucrados en el sacrificio expiatorio de Cristo. introduzidos no sacrifício expiatório de Cristo. Ok, entonces, debido a esto, nuestra posición ahora Então, devido à nossa posição agora, y nuestra morada son los lugares celestiales donde está Cristo. devido a essa nossa posição agora, nossa morada é nos lugares celestiais onde está Cristo. Cuando el Señor resucitó, Quando o Senhor ressuscitou, no se quedó en esta tierra, não ficou nessa terra. fue elevado Foi levado a los lugares celestiales foi levado aos lugares y ahora celestiais. está sentado con el Padre. E agora está sentado En com los o Pai cielos. nos céus. Entonces el creyente que no está morando en los lugares celestiales con Cristo, Ou seja, os crentes que não estão morando nos lugares celestiais com Cristo, ahora, agora, ¿cómo podrá manifestarse en la gloria cuando Cristo también se manifieste? os crentes que não estão morando nos lugares celestiais com Cristo agora, como poderão se manifestar com Ele em glória na En sua gloria. vida? Entonces veamos, Quando Cristo se manifesta. amén, amén. Nosotros, cuando el Señor se manifieste y nosotros nos vamos a manifestar con Él en gloria, Quando o Senhor se manifestar, nós vamos nos manifestar com Ele em glória. tenemos que empezar a hacerlo desde ahora. Então, nós temos que começar a fazer isso desde agora. Amén. Amém. Miremos el estadio séptimo y ya estamos terminando, Então, vamos olhar o sétimo estágio e já estamos que terminando. precisamente es la glorificación. Que precisamente é a glorificação. Y eso es la realidad de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros E esta é a realidade de tudo que Deus quer fazer conosco, en Cristo. em Cristo. Cuando nos convertimos en la plenitud de Cristo. Quando nós nos convertemos na plenitude de Cristo. Cuando nosotros participamos de toda la plenitud de Dios. Quando nós participamos de toda a plenitude de Deus. Así como Cristo participa plenamente Assim como Cristo
participa plenamente de nuestra naturaleza humana, de nossa natureza humana, también Él quiere que nosotros participemos, hermanos, também Ele quer que nós participemos, irmãos. plenamente de su naturaleza divina. Plenamente Ele quer que nós participemos plenamente da Amém. sua natureza divina. Él descendió y tomó carne Ele descendeu e se tornou carne y se hizo hombre. e se fez um homem. Y quiere que nosotros E quer que nós desarrollemos una perfección, desenvolvamos uma perfeição, trayendo a nosotros trazendo a nós su naturaleza divina, sua natureza divina, porque hacemos parte de su cuerpo. porque fazemos parte do seu corpo. Amén. Amém? Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Y algo de eso quiere que nosotros seamos. E algo disso Ele quer que nós também sejamos. Amén. Entonces, leamos en Romanos 8:29 la última parte. Então, vamos ler em Romanos 8, 29 la 29, última parte, a última parte. donde dice: Onde diz... y a los que justificó, agora é o 30 mesmo. E aos que justificou, é o 30, irmãos, a última parte do 30. a E aos que estos, justificou, ¿es el 30? a esses também glorificou. Glorificó. Amén. Bueno, noten, hermano, que esta parte, o sea, este verbo justificar, se encuentra en tiempo pasado. Note que esse verbo justificar está no tempo passado. Eso significa que nuestra glorificación Isso significa que a nossa glorificação es un hecho en el corazón de Dios, é um fato no coração de Deus, pero a nosotros nos corresponde porém a nós nos corresponde pagar un precio pagar o preço, haciendo la voluntad, obedeciendo a la voluntad del Padre. porém a nós nos corresponde pagar um preço, Un precio obedecendo à vontade do Pai. del Padre. Amén. Por ahí hay un versículo en Mateo 7, que creo que es el 21, 7:21 creo, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, Há um versículo em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, verso 21, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Señor, Senhor, Señor, entrará en entrará, el reino de los cielos. ¿Sí ven, entrará no hermano? reino dos céus. Ahí no dice será salvo, no, ya la salvación es un regalo, sí, no por obras. Aqui não diz será salvo, porque a salvação é um presente, é uma dádiva, não Amém. é por obras. Pero no todo el que haya sido salvo, Porém, nem todo o que foi salvo, y solamente los salvos le decimos a Cristo Señor, e somente os salvos dizem Cristo, que Cristo é Senhor, entraremos en el reino de los cielos. O sea, entraremos no reino dos céus. yo aspiro a entrar. Ou seja, eu espero entrar. Sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. E o texto diz que entrará no reino dos céus aqueles que fazem a vontade de Deus. Yo quiero que esto quede bien claro. Eu quero que isso fique bem claro. Somos salvos por un regalo de Dios, Somos salvos por uma dádiva de Deus, um presente, eternamente. eternamente. Pero no todos los salvos Porém, nem todos os salvos podrán entrar en el reino de los cielos poderão entrar no reino dos cuando céus Cristo venga. quando Cristo venha. Porque para recibir la salvación eterna, Porque para receber a salvação eterna, solamente hay que creer. somente há que crer. Pero para entrar en el reino, Porém, para entrar no reino, hay que obedecer la tem que voluntad de obedecer a Dios. vontade de Deus. ¿Está claro, hermano? Está claro, irmãos? Si tú no obedeces ahora la voluntad de Se Dios, você não obedece agora à vontade de Deus, si tú estás haciendo tu propia voluntad ahora, se você está fazendo a sua própria vontade no agora, vas a entrar en el reino de los cielos cuando Cristo venga. você não vai entrar no reino dos céus quando Cristo vier. No participarás de las bodas del Cordero. Você não participará das bodas do Cordeiro. ¿Quieres entrar en las bodas del Cordero? Você quer entrar nas bodas do Pídele Cordeiro? al Señor que te ayude a hacer la voluntad de Peça ao Dios. Senhor que te ajude a fazer a vontade de Deus. Amém. Amém? No dejen de orar eso todos los días al Você Señor. deve orar isso todos os dias ao Senhor. Ayúdame a prepararme.
Ajuda-me a preparar-me. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Ajuda-me a fazer tua vontade, Senhor. Porque yo solo no puedo. Porque eu sozinho não posso. Obedecer la voluntad de Dios entonces requiere asumir una vida de sacrificio, Obedecer à vontade de Deus requer assumir uma vida de sacrifício, una vida de oposiciones. uma vida de oposições. Me opongo al pecado, ayúdame a oponerme al pecado. Eu me oponho ao pecado, me ajuda-me a me oponer ao pecado. Comenzando por nuestra propia carne. Começando com a nossa própria carne. El Señor Jesús tomó la decisión, el Señor Jesús, O Senhor Jesus tomou a decisão de obedecer la voluntad del de Padre obedecer à vontade do Pai. y la hizo a costo muy alto. E isso lhe custou um preço muito alto. Ahora, si tú eres cobarde, Agora, se você é covarde, no te comprometas. não te comprometas. Pero cuando Él venga, Porém, quando ele vier, entonces vendrá el gran dolor. então você sofrerá grande dor. Sí, hermano. Sim, irmão. Él nos da todo el valor Ele nos dá todo para hacerlo. o valor para nós sermos. En Efesios 3:19, ya estamos terminando. Em Efésios 3:19, já estamos terminando. Efesios 3:19, ojalá se lean en su casa hoy. Leanse Efesios del 14, Oxalá cada um de nós leia em sua casa hoje Efésios 3:14. 3:14 en adelante hasta el final. Amén. Esta E noche, os versículos adiante até o antes de final. dormir, Esses versículos pero leamos hoje antes de dormir. solamente leamos ahora el 19. Porém, agora só vamos ler o 19. Dice, y de conocer el amor de Cristo, Diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. que excede a todo conhecimento, ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Cuando tú empiezas a conocer, a vivir el amor del Señor por Quando você ti, começa a conhecer e a viver o amor de Cristo, Él también enciende ese amor para Él en ti. Ele também acende esse amor para Ele em você. Tú empiezas a conocerlo más Você começa a conhecê-lo mais. y empiezas tú a ser llena con los santos de toda la plenitud E de você Dios. começa a ser cheio com todos os santos de toda a plenitude de Deus. Entonces, cuando un creyente llega al estadio Então, quando um crente chega ao estágio de conocer el amor de de Cristo, conhecer o amor de Cristo, su vida sufre una verdadera metamorfosis. sua vida sofre uma verdadeira transformação, Amén. uma verdadeira metamorfose. Así, aquí estamos ya concluyendo Assim, aqui nós estamos já concluindo este elaborado resumen esse elaborado resumo de ese proceso de la salvación de Dios desse processo da salvação de para Deus con los hombres, para com os homens, tomando nosotros los más prominentes movimientos y decisiones de Dios, tomando nós os mais proeminentes importantes- movimentos e decisões de Deus, los más importantes movimientos y decisiones de Dios os mais importantes movimentos e decisões de de Deus, eternidad a eternidad, de eternidade até eternidade, desde la elección desde a eleição, divina antes de la fundación del mundo desde a eleição divina antes da fundação do mundo, hasta la salvación, até a salvação, pasando por el llamado divino, passando pelo chamado divino, ya dentro del tiempo, já dentro do tempo, hecho a sus escogidos a través de la predicación del Evangelio. chamado divino feito aos escolhidos através da pregação do Evangelho, Amén. Hasta la consumación até a consumação na era vindoura, cuando adquiriremos la plena gloria quando adquiriremos a plena glória que Cristo posee. que Cristo possui. Gloria a la que Él mismo, Glória de la que àquela Él mismo mesma- ha participado. Él mismo ha participado de esa gloria. Ele mesmo tem participado dessa glória. Amén. Juntamente con aquellos que fuesen consagrados Juntamente com aqueles que fossem a consagrados Dios por el Espíritu a Santo Deus através do Espírito Santo y que
e que tuviesen fe tivessem fé, en la verdad del Evangelio. tivessem fé na verdade do El Evangelho. Evangelio, hermano. Amén. Amém? Gloria al Señor. Nosotros animamos a nuestros hermanos de Joinville. Nós animamos os irmãos em Joinville. Aquí habrán hermanos desanimados. Aqui tem irmãos desanimados? Los animamos, hermano. Então nós animamos os irmãos. Que le pidamos al Señor ánimo. Que nós peçamos ao Senhor ânimo. Eso no lo venden en la farmacia. Isso não vende na farmácia. Inyecciones de ánimo. Isso não vende na farmácia, injeções de ânimo. Él es el que nos da ánimo. Ele que nos dá ânimo. Pero hay que doblar la rodilla y pedírsela. Porém, há que dobrar os joelhos e pedir. Yo quiero, Señor, enamorarme de ti. Eu quero, Senhor, me enamorar de ti, me apaixonar por ti. Porque te tú amar, estás enamorado de mí. porque tu me amas. Amén. Todo lo que tú has hecho para que yo viva eternamente contigo. Tudo que tu tens feito para que eu viva eternamente contigo. Amén, hermano. ¿Vale la pena? Vale a pena? Vale la pena. Vale a pena. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre. Graças te damos, Senhor. Te rogamos, Señor, Te rogamos, Senhor, por tu misericordia que por tua misericórdia que estas palabras, estas palavras, estas ideas, que essas ideias, exponiendo los estadios expondo os estágios de la salvación da salvação, hasta la glorificación até a contigo, glorificação contigo. caiga en terreno fértil. Que estas palavras caiam em terreno fértil, Señor, en los corazones de los hermanos, nos corações dos irmãos, con tu revelación, com a tua revelação, con la fuerza del amor de tu Espíritu. com a força do amor do teu Espírito. Abre los ojos de ellos Abre os olhos deles y de los e nuestros. nossos também. Abre los oídos, Señor, Abre os nossos ouvidos, Senhor, para ser sensibles a la voz tuya. para ser sensíveis à tua voz. Y haz de estos instrumentos E faz de nós instrumentos, algo útil en tus manos. algo útil nas tuas mãos. Santifícanos, Señor, Santifica-nos, Senhor, para que eso sea una realidad. para que isso seja em nós uma En realidade. el nombre de Jesús. No nome do Senhor Jesus. Amén. Amén. Amén.